Queremos apresentar o programa prático para a formulação de dietas para cães e gatos. Aqui nós temos os créditos do programa, nessa janela título, e também alguns passos básicos do uso, como copiar ingredientes, determinar e copiar as exigências desejadas conforme a categoria, e por fim, como usar o otimizador, no caso aqui o solver. Próxima janela, alimentos. Aqui você tem à sua disposição o espaço reservado para a formulação propriamente dita, os alimentos que deverão ser utilizados na sua dieta deverão estar aqui. E logo abaixo, todos os alimentos que você poderá estar disponibilizando na sua formulação. Então você tem aqui 173 opções, mas nada impede que você possa acrescentar novos alimentos, bastando então simplesmente inserir novas linhas. Caso você queira acrescentar, e aqui como exemplo, um alimento novo, vamos pegar estrategicamente a farinha de carne e ossos, copiar, e você poderá ou colocar em uma linha livre ou simplesmente sobrepor algum alimento que você queira retirar da sua formulação. Colar e aqui atualizar o preço por quilo desse produto, R$ 1,30. Feito isso, você já pode caminhar para próxima janela de nutrientes. Nessa janela você define qual a categoria mais apropriada para a sua formulação. Para isso basta selecionar a coluna, dar um copiar, nesse local apropriado o colar. Observe que você precisa sempre ajustar o peso atual desse animal, vamos dizer 17 quilos, e a expectativa de peso adulto, 35 quilos. Como esse programa trabalha segundo as recomendações do NRC 2006, automaticamente todos os nutrientes são ajustados para essa situação. Esse ajuste é feito segundo o peso metabólico. Observe aqui que você tem como sugestão de teto de ingestão 680. Como o animalzinho tem 17 quilos, isso faz com que essa ingestão para esse animal em crescimento seja no máximo aí de 680. Você pode até alterar, se for o desejado, esse valor, vamos dizer 500 gramas. Feito isso, basta solicitar que essa formulação possa rodar. Primeiro, libere as macros, ok? Em seguida, usando aí o otimizador que está liberado já, o solver. Se você não tiver o solver liberado para o Excel, você tem que fazer isso. Resolver, e aí ele roda e já trouxe aí uma solução. Ele foi exatamente no teto, você deu liberdade para ele ir até 500 gramas, ele pegou todo esse espaço disponibilizado. Observe você que ele tem aí, atendendo em gramas ou miligramas, as exigências desse animal. Esse é um grande diferencial desse programa. Nós não trabalhamos em porcentagem. A porcentagem, ela engessa a sua ração, então a grama ela te dá muito mais liberdade, um refino melhor na formulação. Você tem à disposição gráficos para poder checar essa dieta, ver se há algum ingrediente ou nutriente de uma forma não apropriada. Isso é função do formulador, do nutricionista formulador, e é claro, aqui com noções de anatomia, fisiologia, bioquímica e principalmente de nutrição animal. Razão pela qual esse programa é destinado a zootecnistas, agrônomos e médicos veterinários. Temos também uma janela com mais detalhes dessa dieta. Por fim, aí a ficha de mistura, que deverá sempre ser atualizada ou até alterada, abatida, se assim for o desejado, de uma forma bem prática e eficiente. Caso seja necessário alterar a categoria, o que você deve fazer? Primeiro, dependendo da categoria, há necessidade de mais ajustes. Nesse caso aqui, de uma cadela em lactação, você precisa definir quantos filhotes esse animalzinho tem, qual a semana de lactação que ela se encontra, vamos dizer, na segunda semana. Feito esses dois ajustes, automaticamente o programa também já fez todas as alterações necessárias. Basta então você copiar essa coluna. É claro, primeiro você ajustou o número de filhotes e posteriormente aqui a semana de lactação, e agora sim, você já pode então copiar essa coluna e colar. Novamente, há necessidade de você alterar o peso desse animal. Vamos dizer que essa cadelinha tenha 25 quilos de peso. Automaticamente, através então do NRC 2006, das recomendações e do peso metabólico desse animal, todos os nutrientes são ajustados. Observe que a tua realidade não é mais 500 gramas de ingestão. Aqui você já tem uma nova sugestão de 1,250. Ou você adota esse 1,250,
ou você pode até baixar esse valor. Vamos só por curiosidade colocar aqui um 250 e mandar então novamente o programa rodar essa nova dieta. Solver, resolver. Algumas vezes a necessidade de você solver duas vezes para ele fazer um ajuste mais refinado. E agora ele já te dá aí a opção. Observe que mesmo colocando um teto de 1,250, o programa ele tem o bom senso de achar um valor mais adequado, porque ele trabalha numa visão de formulação de custo mínimo. Então, ele com 1,47 kg ele atende todas as exigências feitas. Por exemplo, ele consegue colocar a exigência de cálcio 9,17 e ele atende perfeitamente essa exigência, porque essa é uma categoria que exige muito cálcio. Atendidas essas exigências, nesse espaço de 1,47 kg, então ele não precisa de 1,250 kg. Então observe que esse é o grande diferencial de trabalhar em grama, coisa que não aconteceria se você estivesse trabalhando em porcentagem. Aqui você tem os gráficos já ajustados para essa dieta. Vamos dizer agora que você queira alterar então para uma outra categoria. Vamos pensar aqui nos gatinhos. Vamos selecionar aqui um gatinho após ser desmamado. Você dá o seu copiar novamente. Nesse local sempre, nesse local o colar. E aqui novamente você tem que ajustar o peso atual desse animal, 1 kg. Esse gatinho tem hoje 1 kg, mas quando adulto vai ter a possibilidade de chegar a 4. Feito isso, o programa novamente faz todos os ajustes conforme essa nova exigência. De propósito, vou deixar esse 1,250, que é um absurdo esse valor, mas observe o que acontece quando você solicita essa formulação. Um detalhe importante, não esqueça de liberar aqui o premix apropriado para gatos. Então eu vou estar liberando o premix para gato, não permitindo o uso do premix para cães, para dar um ajuste mais refinado na sua tua formulação. Solver, resolver. Observe que mesmo tendo aí um absurdo de ingestão, é claro que nunca chegaria a esse 1,250 kg um gatinho, mas ele dando aí que seria um valor apropriado, 54, é claro, você pode fazer novos ajustes aí do consumo, mas em 54 gramas ele consegue então colocar ou atender todas as exigências para esse animal. Esse programa então, ele é bem prático, bem eficiente e o que nós desejamos então é um sucesso nas suas futuras formulações.